Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. E que o céu se abra hoje para suprir todas as tuas necessidades. Que Deus abra a janela dos céus para socorrer você, para assistir você em todas as suas necessidades, lutas e dificuldades. Que o Senhor abrace você hoje. Que Ele visite você, que Ele assista você e que Ele abrace você, que Ele socorra você e que Ele ajude você. Isaías 41, versículo 10 está escrito: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Que essa seja uma realidade na tua vida. Que Deus te ajude, que Ele te socorra e que Ele te fortaleça. Que Ele sustente você com a destra da mão direita dEle. Com a poderosa mão direita dEle, Ele sustente você. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui. E precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada somos. Precisamos urgentemente e desesperadamente da Tua mão poderosa estendida sobre nós. Estamos vivendo um mundo caótico. Há injustiça por toda parte, desigualdade, violência, maldade. Estamos cercados de toda sorte de instrumentos do mal, querendo nos arrastar para o pecado, para longe de Ti. O diabo não dorme. No dia a dia, ele anda em derredor de nós, bramando como leão, procurando maneiras de nos destruir. Precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos dos Teus anjos acampados ao nosso redor. Precisamos do Espírito Santo para nos iluminar a mente e o coração, para compreendermos o momento em que estamos vivendo, as trevas que cercam a terra. Diz Isaías capítulo 60 que as trevas cobriram os povos e a escuridão as nações. Nós precisamos da Tua luz, meu Deus. Portanto, coloca a Tua palavra em nosso coração. Ilumina os nossos olhos, a nossa mente, a nossa alma, para entendermos as nuances e as insinuações e ataques do diabo e possamos sair vitoriosos. Queremos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Pai querido, também nós temos enfrentado lutas em nossa vida de relacionamentos, de trabalho, de emoções, na vida pessoal, na vida espiritual. Nós temos as nossas lutas, Pai, e queremos poder, queremos vencer, queremos ser vitoriosos, queremos prosperar, queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos então de Ti, meu Deus. Socorre a gente, visite a gente, assista a gente em todas as nossas necessidades. E agora, Pai, permita ao bom Espírito Santo falar conosco, nos ensinar toda a Tua vontade. Manifesta o Teu poder em nossa vida agora. Nós oramos, nós Te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o tempo de Neemias foi um tempo de reforma. E eu e você não podemos negar que estamos também vivendo no último tempo, né? Eu já falei para vocês que nós não estamos vivendo mais no fim do tempo, mas no tempo do fim. A gente não está vivendo no tempo do fim, desculpe, a gente está vivendo no fim do tempo. No fim dos tempos, então a igreja também precisa de uma reforma. Imagine a época de Neemias. Neemias foi chamado por Deus, né? Ele estava sendo copeiro do rei da Síria. E aí, dos medos e persas, desculpem.
o Espírito Santo chama Neemias para ir a Israel executar uma obra de reforma. Era uma reforma profunda, tanto no que diz respeito à liturgia do culto, a questão da adoração, quanto na reforma da vida pessoal. E eu pergunto para você, como Neemias conseguiu fazer essa reforma? Eu já mostrei para vocês, né, se você ler o capítulo 13, Neemias vai arrancar os cabelos das pessoas, né, ele vai dar surra nas pessoas em praça pública, mas é porque, meu querido, somos humanos. E como seres humanos, muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho meus estudantes, eu tenho 24 estudantes na sala, e acredite, tem hora que dá para dar vontade de a gente apertar um pouquinho, mas mesmo as crianças, porque a gente percebe que só falando não vai resolver. A gente tem que sentar ali do lado, tirar um recreio. A gente tem que usar como Paulo disse, né, usa de violência, né, mas é uma violência, não é uma violência ruim. A gente não vai pegar e bater na criança, nem xingar a criança, nem maltratar a criança, mas a gente vai, digamos assim, pressionar a criança de forma assim, amorosa, né, carinhosa. A gente chega para ele e diz para ele que ele quer ser alguém na vida, né? E para ser alguém na vida ele vai ter que se dedicar mais, se esforçar mais, né? Conversar menos. A gente vai usar assim, uma linguagem bem mais dura para que ele comece a despertar. Eu quero. E às vezes eu uso até exemplo de outras crianças que às vezes passam na frente da sala, que estão repetindo uma série, né? Estão repetindo um ano. Assim, tá vendo? Ele brincou no passado, como vocês estão brincando agora. Então hoje eles estão pagando um preço alto, mais um ano aqui, por conta de não ter se dedicado um pouco mais anteriormente. A gente vai levar a criança, eu como professor, eu procuro levar minhas crianças, usando uma linguagem às vezes um pouco mais dura, para motivá-los. Mas o texto de Neemias, eu vou ler com você o texto de Neemias, capítulo 13, porque a gente fica assim, uai, um líder religioso vai para a praça pública, pega as pessoas, bate nelas, arranca os cabelos. É uma coisa assim inimaginável para um líder de igreja, né? Mas vamos lá. A época de Neemias era época de reforma. Vamos ler o capítulo 13, né? Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 9, versículo 30. Vamos ler comigo. No entanto, tu nos aturaste por muitos anos e testemunhaste contra nós pelo bom Espírito Santo e por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras.
quando a gente vai falar de reforma, Neemias foi chamado para implementar uma grande reforma em Israel. Reforma espiritual e reforma estrutural, ou reforma, digamos aí, física. Aí vai reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Inclusive Neemias é quem vai estabelecer quem vai morar em Jerusalém, quem vai morar fora de Jerusalém. Ele vai estabelecer o pessoal que vai ministrar. Inclusive faz-se um levantamento. Existem muitas pessoas que querem trabalhar no sacerdócio, mas não tem seu nome arrolado na genealogia dos antepassados de Israel. Então Neemias ele vai, digamos assim, limpar Jerusalém e limpar o povo de Jerusalém, purificar o povo de Jerusalém para renovar a aliança com Deus. Quando Ezequiel fala da renovação da aliança, Ezequiel capítulo 9, capítulo 11, desculpe, verso 19, leia comigo Ezequiel capítulo 19, o capítulo 11, né? Ezequiel capítulo 11, versículo 19, olha o que está escrito. Capítulo 11, verso 19, está escrito, ó, dar-lhe-ei um coração novo e espírito novo porei dentro de vocês, tirarei de vocês o coração de carne e darei a vocês um coração de carne. Verso 20, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então quando Ezequiel capítulo 11 fala de uma nova aliança, está falando da aliança que seria feita por Neemias, não é? Com o povo de Israel. Capítulo 13 de Neemias, você vai encontrar essa reforma aí, a execução na prática dessa reforma. Os que eram casados com mulheres estrangeiras vão abandonar essas mulheres e eles vão jurar por escrito, eles vão fazer um acordo por escrito de nunca mais se casarem em julgo desigual. Eles vão se separar dos povos ali, eles vão cuidar da questão da lei, a questão do sábado, da compra e venda no sábado. Então existe uma reforma profunda em Neemias. E meu querido, lógico que eu vou dizer uma coisa para vocês, que Neemias, em algum momento, ele perdeu a paciência com aquele povo. Diz o capítulo 13 que ele arrancou os cabelos de alguns em praça pública. Ele mandou açoitar alguns em praça pública. Mas acontece que Neemias precisava, e ele queria, pelo poder de Deus, fazer uma grande reforma. Ele queria ver o resultado da sua reforma. E alguns, infelizmente, quando a gente começa a fazer reforma na igreja, muita gente vai se levantar contra, vai chamar você de fanático, de extremista, né? E aí vai dizer que não tem nada a ver. Então, Neemias, diz o capítulo 9, verso 30, que ele diz que Deus enviou o Espírito Santo para testemunhar contra o povo, porque Deus queria uma reforma, né? E o povo foi orientado não só pelo Espírito Santo, mas foi orientado também pelos profetas. No capítulo 9, verso 20, leia o verso 20 também de Neemias. 9, versículo 20, Neemias, lembre-se que o capítulo 9 é uma oração, tá? Então Neemias está orando a Deus, pedindo forças para esse reavivamento, para essa reforma, e ele não vê como fazer essa reforma sem o Espírito Santo. Aliás, meu querido, eu volto a repetir, não faça, absolutamente não faça nenhuma reforma na sua vida, na sua casa, sem a orientação e direção do Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 20 está escrito. Versículo 20 diz: e lhes concedeste o bom Espírito Santo para os ensinar, e não lhe negaste para a boca o teu maná,
e água lhe deste na sua sede. Então veja que Neemias está falando inclusive aqui sobre a saída dos filhos de Israel do Egito. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus tira Israel do Egito para uma grande reforma, um grande reavivamento. 400 anos de escravidão no Egito, lógico que eles ficaram literalmente 243 anos, tá? A profecia era de 400 anos, começando com a peregrinação de Abraão. A tua descendência será peregrina na terra. Então, a partir de Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó. Então, esses vão perambular aí. Lembre-se que Jacó, quando ele morre aos 140 anos, né, aí sobra 260. Então observe que o período que os filhos de Israel vão ficar no Egito é o período pós-Jacó, mas a profecia começa em Abraão. Então 400 anos de Abraão para a saída dos filhos de Israel do Egito, 460 anos. Infelizmente a gente tem que dizer que é 460 porque infelizmente Moisés falhou no primeiro chamado que Deus deu para ele, né? E aí ele vai e mata um egípcio, e aí ele tem que passar 40 anos no deserto ali, se purificando, para operar em Israel uma grande reforma, um grande reavivamento. E se você observar a questão de Neemias aqui, é uma questão muito séria, porque agora o povo está saindo de um outro cativeiro. 70 anos na Babilônia. Na verdade não foi 70 anos, foi 65 anos que eles ficaram presos na Babilônia. Deus ainda foi tão misericordioso que não esperou o cumprimento dos 70 anos. Com 65 anos, Deus levanta Ciro, e Ciro lança um decreto, e aí com 65 anos de cativeiro, o povo recebe a oportunidade de voltar para a terra de Israel. Agora, imagine, eles estão saindo de um segundo cativeiro. O primeiro cativeiro, Egito. Segundo cativeiro, Babilônia. E durante esse período aí, acredite, meu querido, 1000 anos. Do primeiro cativeiro para o segundo cativeiro, 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, o que Deus vai fazer? Deus vai lutar com eles para reformá-los, purificá-los, santificá-los, ou convertê-los, purificá-los e santificá-los. E agora Deus levanta homens. E Deus, ao levantar homens, Deus levantou Paulo, Deus levantou Pedro, Deus levantou Filipe, Deus levantou Estevão, Deus levantou Neemias. Neemias é o grande reformador do Velho Testamento aqui, pós-Babilônia, o pós-cativeiro babilônico. Assim como Moisés é o grande reformador lá do pós-Egito, e Moisés vai empreitar uma grande obra de reforma. E aí nesse período de 1000 anos, Deus vai levantar muita gente, muitos juízes. Vem Samuel fez uma reforma profunda, teve bons resultados em Samuel, o povo realmente se consagrou muito a Deus. Depois de Samuel, nós vamos ter Elias, depois nós vamos ter Eliseu, vai operar grandes reformas. Mas esses homens, você vai dizer, Davi não, tá? Infelizmente, a gente não encontra assim uma reforma no tempo de Davi. Ao contrário, o livro de Crônicas diz que o povo ainda adorava ídolos na época de Davi. Embora o coração de Davi fosse puro, embora o coração de Davi fosse um coração igual ao coração de Deus, a nação tanto é que em Salomão, veja, sai Davi, ano 920 antes de Jesus Cristo, 980 antes de Jesus Cristo, vem Salomão. E aí o que acontece em Salomão? Salomão, que vai reinar 40 anos, ele introduz, o próprio Salomão introduz a adoração a todos os ídolos das nações pagãs ao redor de Israel. Leia 2 Reis. Salomão vai se corromper completamente pelos casamentos. Ele vai construir um altar para cada esposa. Cada esposa dele, ele tinha 700 esposas,
cada esposa ele constrói um altar para que elas adorem os seus ídolos, adorem os seus deuses. Então a gente não encontra uma reforma profunda em Davi. Nós vamos encontrar em Ezequias, nós vamos encontrar em Josias, e aí depois de Josias, nós vamos encontrar uma reforma profunda em Neemias. E a reforma de Neemias, ela foi acompanhada de vários profetas. Vários profetas se levantaram naquele período porque a reforma era profunda. Nós vamos encontrar aí na época de Neemias, observe todos os profetas menores. Acredite, todos os profetas menores. Lógico que alguns foram destinados somente para o Reino do Norte. Jonas foi para o Reino do Norte, Oséias também foi para o Reino do Norte, mas Oséias também propõe uma reforma, não é? Um retorno a Deus, Oséias capítulo 11, versículo 2. E aí nós vamos encontrar Ezequiel. Ezequiel é uma reforma no sul, para os cativos da Babilônia. Nós vamos encontrar aí Joel, Amós também é para o sul. Nós vamos encontrar Obadias, nós vamos encontrar Zacarias. Então todos esses profetas, observe o capítulo 9, verso 30, que eu acabei de ler para vocês, Neemias 9, versículo 30. Ele diz assim: Deus enviou o Espírito Santo para testemunhar contra o povo, usando os profetas. Neemias 9, verso 30. Tá? Neemias 9, 30, está escrito aí. 9, 30, é o que está escrito. No entanto, tu os aturaste por muitos anos. 1000 anos, meu querido. 1000 anos Deus querendo purificar o coração desse povo. 1000 anos Deus querendo converter esse povo. 1000 anos Deus querendo santificar esse povo para a chegada do Messias. 1000 anos. E agora Deus quer fazer uma reforma profunda. E aí Deus levanta Neemias. Levanta Zorobabel, levanta Zacarias, levanta aí outros, Ageu, Amós. Todos esses vão profetizar pós-Babilônia. E meu querido, qual é o interesse de Deus aqui? Reforma e reavivamento só pode acontecer pelo Espírito Santo. Nós vamos encontrar isso, a citação do Espírito Santo em Neemias, mas vamos encontrar em Ageu, vamos encontrar em Amós, nós vamos encontrar principalmente em Joel. Leia comigo Joel capítulo 2. Veja que o interesse de Deus era uma reforma. E aí vamos falar um pouquinho sobre Neemias aí, mas eu quero que você atente para o detalhe aí. O detalhe é o Espírito Santo. Embora Deus não faça nada sem o ser humano não pode fazer nada sem Deus. Por isso Deus envia o Espírito Santo constantemente para ajudar seus filhos, para socorrer seus filhos. Leia o capítulo 2 o capítulo 1 de Joel já fala dessa reforma. O capítulo 2 principalmente, o capítulo 3 também. Tá bem? A restauração de Israel, a partir do capítulo 3, verso 18, vai falar dessa restauração aí. Deus está ansioso por uma reforma, por um reavivamento. Se tem alguém interessado em uma reforma e um reavivamento, na igreja é Deus. E Deus quer usar homens, Deus quer usar mulheres. E nenhum de nós pode fazer uma reforma ou um reavivamento. Não faça, meu querido, nenhuma reforma na tua vida, nenhum reavivamento na tua vida, sem estar dirigido, guiado, orientado pelo Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda agora, diz o Senhor Deus dos Exércitos, convertei-vos a mim, e isso de todo o vosso coração. Com jejum, com choro, com pranto, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, diz o versículo 13. Convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso, porquanto é tardio em irar-se e grande em benignidade. Verso 14. Quem sabe Ele se voltará para vocês e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar, libação para o Senhor vosso Deus. Agora verso 23, leia comigo o verso 23.
depois da reforma, depois do reavivamento, olha o que Deus promete para a igreja. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará. A expressão dará, é depois da reforma, depois do reavivamento, Deus dará a copiosa chuva, a chuva serôdia. Ele fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Então, reavivamento e reforma seguidos de chuva temporã e chuva serôdia. Primeira reforma, primeiro reavivamento. Meu querido, em Neemias capítulo 9, verso 20, verso 30, Deus está chamando a igreja para uma reforma e um reavivamento. E eu convido você, Ellen White diz, né, que a gente deveria ler os livros de Esdras e Neemias, deveríamos ler os livros de Esdras e Neemias para ver o que Deus quer fazer conosco. Porque o que Deus fez com eles é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer maravilhas. Agora Deus levanta Neemias. Quem é Neemias? Neemias era um homem influente, lógico, né? Ele era sacerdote e ele se torna governador de Israel. Naqueles dias, uma pessoa que tem um cargo espiritual, um ministério, digamos assim, eles tinham muita influência sobre o povo. As pessoas obedeciam muito os líderes. Aliás, a igreja jamais vai além do seu líder, tá bem? A igreja jamais vai além do seu líder. Quando o líder é espiritual, dedicado, comprometido, é fácil você ver uma igreja dedicada e comprometida, leal, porque a igreja não anda à frente do seu líder, ela olha para o líder. Não deveria ser assim, por isso a mensagem de ontem eu falei que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Podemos olhar para Pedro, olhar para João, olhar para Filipe, Estevão, Paulo, podemos olhar para todas as pessoas da Bíblia como uma inspiração, uma motivação, mas devemos olhar acima de tudo para Jesus Cristo. O líder é aquele que comanda, é aquele que vai à frente, é aquele que começa a fazer para que outros o sigam. O verdadeiro líder não é aquele que manda os outros fazer, é aquele que faz para que os outros sigam o seu exemplo. Então Jesus Cristo fez, Neemias agora começa a fazer. E ele começou, se você ler o capítulo todo de Neemias são 13 capítulos, tá bem? Depois você faz uma análise dos 13 capítulos, você vai ver que primeiro ele se consagra a Deus, ele ora a Deus, ele jejua, ele faz um encontro pessoal, ele tem um encontro pessoal com Deus. E ele conversa com os parentes dele, com outros membros da terra de Israel, e ele fica sabendo da história, da situação da igreja, da situação do povo lá na terra de Judá, na terra de Jerusalém, na região de Jerusalém. Judá e Benjamim. E aí ele se sente agoniado, ele se sente angustiado, então ele busca a Deus. Neemias capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai encontrar um Neemias angustiado, preocupado, querendo realmente fazer uma reforma, buscar reavivar, ressuscitar Jerusalém, reacender a adoração em Jerusalém. Agora, veja que aqui ele passa por uma etapa pessoal. Primeiro Neemias busca a Deus. Eu vou ler alguns versículos aí de Neemias, no capítulo 1, e aí você vai ver que primeiro ele tem esse encontro pessoal com Deus. E ao ter um encontro pessoal com Deus, ele vai cada vez mais se sentindo desejoso, motivado, energizado pelo Espírito Santo para buscar essa reforma. E aí no capítulo 9 você vai encontrar que Neemias faz tudo isso movido pelo Espírito Santo. Não há como a gente fazer nada sem o Espírito Santo. Tu nos deste o bom Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar. Não nos negaste o maná e a água para a nossa sede. Então, observe que Deus ele é o grande interessado na reforma, é o grande interessado no reavivamento. Verso 1 é uma oração, né? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês 5º do 20º ano, estando ele na cidadela de Suzã,
E aí no versículo 5, ele diz assim, olha, ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus olhos e atentos os teus ouvidos e abertos os teus ouvidos para acudires à oração deste teu servo. Aqui está a consagração, pessoal. Lembra de Filipe, né? Deus vai levar você para uma estrada deserta para a sua consagração pessoal. Então Neemias, ele se consagra primeiro. Ele pratica um reavivamento, uma reforma individual, e agora ele se coloca nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para levar essa reforma e esse reavivamento a Israel. Ele vai enfrentar muita oposição. Aí você vai encontrar no livro de Neemias, você vai encontrar que ele vai encontrar muita resistência dentro de Israel. As panelinhas se formaram ali ao redor do templo para desestimular, para desanimar o povo, mas ele está ungido pelo Espírito Santo. E está ungido pelo Espírito Santo, ele vai levar a mensagem. Ele vai fazendo as reformas. Em algum momento ele vai perder a paciência, eu já disse no capítulo 13, né, que ele vai arrancar o cabelo de algumas pessoas que estavam resistindo a essas reformas. Ele vai mandar dar uma surra em praça pública. Ele vai fazer o povo jurar que não vai mais cobrar juros altíssimos, ou nem vai extorquir seus irmãos, capítulo 6 e 7 de Neemias. Então veja que ele vai operando essa reforma. E aí, lá no livro de Zacarias, lembra de Zacarias, da mensagem de Zacarias? Essa mensagem, ela foi dirigida a Zorobabel, mas no tempo de Neemias. Neemias, Esdras, Zorobabel, Zacarias, Ageu, eram os profetas ali naquela época, os sacerdotes, os líderes do povo, que estavam juntos na reforma e reconstrução do templo. Zorobabel era o responsável pela reconstrução do templo. Você assiste a mensagem aí pelo Espírito Santo, né? É pelo Espírito Santo, meu querido. E aí, lá em Zacarias, capítulo 4, nós encontramos, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Foi dirigida também a Neemias. A mensagem dirigida a Zorobabel foi para todos os líderes naquele período. E Neemias era o governador. Era o responsável, inclusive, pela reconstrução de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. É o que daria a Jerusalém uma fisionomia de cidade. Porque a cidade estava em ruínas, as casas todas em monturo, o muro derrubado, né? Havia só cheiro de fumaça, de cinza e carvão por toda parte. Tudo estava em ruína. Então Neemias agora vai reerguer, vai reparar as brechas. E diz Isaías, capítulo 58, que Deus chamou um povo nos últimos dias para serem reparadores de brechas. Ou seja, Deus está precisando nesses dias finais, no fim dos tempos, Deus tem um povo que vai restaurar a verdade, levar o povo de volta à verdadeira adoração a Deus e aos seus mandamentos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. É a proposta para os últimos dias. E aí, quando Jesus Cristo vai chegar, Deus vai enviar um Elias, enviou Elias lá na época de Acabe, para implementar uma reforma em Israel do Norte. Deus vai também levantar um Elias no primeiro século, que era João Batista. Depois levanta os discípulos para implementar uma grande obra de reavivamento e reforma. E aí vem a Igreja de Deus, em 1844. Ela nasce como a coluna e baluarte da verdade, para restaurar a verdade, para reparar as brechas feita na lei de Deus. Então Neemias, ele primeiro passa por uma reforma e reavivamento individual, mas ele se prontifica e ele se coloca nos braços do Espírito Santo para uma reforma geral em Israel. E nesses dias finais, meu querido, minha querida, Deus não vai encerrar a pregação do Evangelho sem um reavivamento, sem uma reforma em sua igreja. Então Deus quer levantar Neemias no tempo moderno.
Está você disposto a ser um Neemias? Está você disposta a ser um Neemias? Quem sabe você vai ser um Zorobabel, um Ageu, um Joel. A verdade é que Deus está chamando um povo para se consagrar, para rasgar o coração diante dele. Aí no capítulo 2, eu não li o verso 15, né? Ele manda reunir a igreja. Manda santificar o povo. Meu querido, Neemias jamais teria conseguido essa reforma sem auxílio e direção do Espírito Santo. Se eu e você, nesses dias finais, esperamos uma igreja viva, uma igreja poderosa, temos que orar, temos que pedir, temos que buscar um reavamento e uma reforma. Reavamento e reforma é a proposta, inclusive, da mensagem do terceiro anjo. Reavamento e reforma. Não há reavamento sem reforma e não há reforma sem reavamento. São duas coisas diferentes, mas as duas devem acontecer juntas para a honra e glória de Deus. Que Deus reforme você, que Deus reavive você e que você seja um Neemias nesses dias finais para a honra e glória de Deus e para a salvação de muita gente. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Existe muita coisa em nossa vida, Senhor, que precisa ser tirada. Precisamos fazer uma reforma em nossa vida, em nosso guarda-roupa, em nossa casa, em nossa alimentação. Precisamos fazer uma obra de reavivamento da nossa fé, do nosso relacionamento contigo. E precisamos, ó Deus, desesperadamente e urgentemente do Espírito Santo. Assim como enviaste o Espírito Santo para ajudar Neemias e os profetas lá na reforma de Jerusalém, no ano 457, que hoje o Espírito Santo também venha sobre nós para nos ajudar nessa obra de reforma e de reavivamento, e que haja uma reforma e um reavivamento no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Santifica-nos, Pai, perdoa-nos, Pai, purifica-nos, transforma-nos e salva-nos. Nós oramos, nós te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.